E a cruz de luz fala de uma visão que João tem pós-morte de Jesus, muito parecido com o Apocalipse de Pedro, não parecido no conteúdo, mas no sentido de que no Apocalipse de Pedro, Jesus está do lado de fora da crucificação, e ele fala que aquele que está morrendo lá não é ele, né? E aí o pessoal fica doido com essa passagem. Eu já vi cada interpretação, gente. Mas o texto está dizendo o homem físico, a carne material morre, mas o homem espiritual transcende, a alma é imortal, o homem espiritual não morre, e Jesus, ele venceu os limites da existência meramente física, né? O corpo físico não é uma prisão, ele se torna apenas um veículo de estar aqui no mundo, mas ele, enquanto Cristo, enquanto Espírito, enquanto um instrutor espiritual, de uma veste de luz, ele não morre. Então ele fala, ele aparece rindo e diz que ele não está sofrendo com a crucificação, porque ele já se libertou, né, do corpo. E é mais ou menos isso que tem no Apocalipse de Pedro. No Atos de João, que é a cruz de luz, fala do sofrimento do corpo, mas aí Jesus também mostra como, na verdade, tem o símbolo da crucificação espiritual como o Logos crucificado na matéria, e a reconquista do mundo espiritual, que é a ascensão pela cruz o vencer os limites do mundo material, né? Então tem todo um sentido de um ensinamento espiritual que Jesus está passando num corpo de luz para João pós-morte de Jesus. É muito bonito o texto. Então, acrescentei esses outros dois aqui. Então, a ideia, gente, dos gnósticos é, inclusive, uma das tônicas do Evangelho de Filipe, é não ler as coisas literalmente, né? Quem lê literalmente o simbolismo, tanto das parábolas, que é óbvio que são parábolas, né? É uma alegoria, um ensinamento metafórico, quanto ao uso espiritual dos mitos pelos gnósticos e os próprios ensinamentos gnósticos, né? No Evangelho de Filipe, ele diz que a verdade vem ao mundo envolta em símbolos e imagens. Então, existe, por exemplo, até nessa ideia da crucificação, né? Aquele que é crucificado, às vezes eles traduzem como a aparência de Jesus está sendo crucificada, mas não o verdadeiro Jesus. Isso é fácil de entender quando a gente conhece o ensinamento gnóstico. O que traduziram por aparência é como as sombras no fundo da caverna de Platão. É a imagem material, mas não o ser real. É só isso. O pessoal faz mil e uma teorias, assim, porque a maioria das pessoas fica muito presa a uma leitura materialista e literal das escrituras, tanto as bíblicas quanto as gnósticas, né? Então, fica aí buscando o Adão original em ossadas pré-históricas, não? Fica achando que o dilúvio... Tem, claro, que teve degelo, era do gelo, os degelos, as grandes inundações. É claro que tudo isso se pauta na vivência humana da história, né? Mas também precisamos ver que a vivência humana está sendo usada como uma expressão, um uso de linguagem para explicar os mitos da alma, para explicar os ensinamentos que transformam a nossa mente espiritual, a nossa alma, e nos eleva em direção ao divino. E essa elevação se dá mediante um profundo mergulho interior, que é por isso que Jesus ensinou a meditação silenciosa, não como os hipócritas que ficam gritando alto nas sinagogas, né? Mas aquele que entra no quarto e fecha as portas e ora ao Pai que está no segredo, no silêncio, porque esse Deus desconhecido dos gnósticos, essa mente divina, o Nusa, Barbelo, são representados pelo profundo silêncio. E é do silêncio que surge o Logos, né? A palavra criadora. Mas a gente tem que voltar para o nosso estado de silêncio e unidade. Essa é a ideia